Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Instituto Nêmesis de Estudos Avançados em Direito. De novo, uma tarde linda aqui na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. A nossa tacinha de vinho, hoje curtindo um Taná do Uruguai, para receber a nossa querida amiga professora Angélica Carlini. As coisas aqui estão um pouquinho agitadas, mas a gente espera conseguir levar tudo direitinho até o final. A professora Angélica Carlini, ela é mega especializada, mestre, doutora, pós-doutora, membro do Brasilcom, membro fundadora do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, presidente, já foi presidente da Associação Internacional do Direito do Seguro. Enfim, a professora Angélica tem vasta experiência e atuação nessa matéria e vai contribuir para esse debate aqui conosco. Então, deixa eu já aproveitar aqui para dar as boas-vindas. Vamos lá, Carmen, opa, Josemar, estamos aqui com um belíssimo Taná, Josemar. Deca Miller, Daniel, Angélica já está na sala, já te chamo já, minha linda. Tarso César, Arcine, opa, cuidado aí, toma conta do nosso sinal. Érica, Mário Jorge, Miss Bela, Daniela, Tarso César, Jonildo, sempre nos prestigiando, obrigado Jonildo, sempre aqui com a gente. Adriana Malek, muito obrigado Adriana. Dulce, opa, Dulce é minha assessora, fica esperta Dulce, muita coisa importante vai sair daqui hoje. Angélica, oi Angélica, já vou convidar a Angélica para participar desse bate-papo também, por que ela não? Para cá, Angélica, bate-papo com a gente. Gilda Ellen, professor Tiago Loyola, obrigado Tiago por estar aqui nos prestigiando também. Oi, minha linda, tem um montão de gente já aqui para te ver, para te receber, para te saudar. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus, Wesson. Tudo em paz, meu querido, tudo certinho. Curtindo aqui a nossa quarentena, como tem que ser, né? Não tem muita opção, não tem muito para onde correr. Mas está tudo bem, graças a Deus. Acho que os maiores problemas vai se virando, não são para nós. A gente vai aprendendo. Diga duas coisas. Eu errei na apresentação ou esqueci alguma atuação imprescindível que eu não tenha falado? Olha, eu falei, é mestre, é doutora, é pós-doutora, fundadora do IBDCont, Instituto Brasileiro de Direito Contratual, é membro do Brasilcom, foi presidente da AIDA, Associação Internacional do Direito do Seguro. O que mais que eu estou esquecendo, minha linda? Que eu sou palmeirense. Torcedora do Palmeiras. E aqui do interior de São Paulo, portanto, com sotaque carregado, cheio de R, cheio de portas e de leite quente. E é aqui que eu estou cumprindo a minha quarentena, aqui que eu estou cumprindo a minha privação de liberdade. Eu hoje estou aqui. Mas não, pelo amor de Deus, não. Eu gostei de ver que você já abriu os trabalhos, né? Eu ainda aqui estou tomando uma água inocente, mas é isso mesmo. Vamos abrir os trabalhos e tomar um vinho com todo o glamour que o direito merece. Porque o direito é para ser tratado assim, muito bem tratado. Exatamente. A gente está aqui num happy hour jurídico em que a gente... Isso mesmo. E essa ideia do happy hour, Angélica, ela veio de um aluno, de um participante. Ela falou, nossa, as lives de vocês são muito animadas, estão gostando, etc, etc. Parece um happy hour. Aí eu falei, opa, gostei da dica. Guardei, na semana seguinte a gente veio com um happy hour jurídico, tratando o direito com esse glamour, mas também com essa leveza. Eu sempre trago aqui uma dosezinha de vinho e tal. Até que ontem eu recebi uma outra mensagem de uma outra participante que disse o seguinte, as lives de vocês estão maravilhosas, leves, descontraídas, adorei o vinho, só está faltando música ao vivo. Semana que vem teremos surpresas.
Aí, muito bom. Tá certinho. porque o momento ele é complicado, né, Angélica? O momento é delicado. Está todo mundo cumprindo aí um período difícil de confinamento, de distanciamento social, mas não é por isso que a gente tem que tratar tudo com essa dramaticidade, com esse peso. Não vou aliviar aquilo que não deve ser aliviado, ou seja, temos que nos preocupar, temos que manter o distanciamento, a curva precisa ser achatada, mas também podemos levar informação, conhecimento de qualidade, com tranquilidade, com leveza, com descontração. E eu acho que até facilita, né, o diálogo e a comunicação com todos, esse bate-papo alegre e descontraído. Como é que você está enxergando o seu Nós, momento e o nosso momento? nós não vamos conseguir ter resiliência, nós não vamos conseguir ter coragem para fazer tudo o que será preciso fazer na pós-pandemia se nós estivermos acovardados e mal-humorados. Nós só vamos conseguir fazer tudo que é da nossa responsabilidade, nós juristas principalmente, o Poder Judiciário, nós que representamos a advocacia, nós que estamos à frente da gestão de escritórios, que fazemos consultoria empresarial, quem decide a nossa vida, que são os magistrados, os tribunais, nós só vamos conseguir fazer tudo isso se nós estivermos profundamente bem-humorados e encorajados. E para mim funciona muito bem, você me conhece, a coragem vem do bom humor. Quanto mais humor a gente tiver para tratar as coisas, com respeito, com seriedade, mas com humor. Lembrando que a humanidade chegou até aqui por ser resiliente, chegou até aqui por ser corajosa no enfrentamento das dificuldades. E não é agora que nós vamos perder isso, com certeza absoluta, em que pese as intolerâncias todas que estão sendo aí veiculadas diariamente, mas é com coragem e com muito bom humor que nós vamos dar conta dessa responsabilidade toda. Tem que ser assim, né, Angélica? Bom, então deixa eu começar o nosso bate-papo aqui, acadêmico, jurídico, porque as pessoas elas também participam das nossas lives muito em razão e em função daquilo que a gente entrega, do nosso conteúdo. Olha, a colega Renata Palheiro, uma magistrada aqui do Rio. Grande amiga, Renata, doce de pessoa, um profissional super competente. Queridíssima Solange, está aqui com a gente. A Silvia, a professora Silvia Drummond, que esteve conosco essa semana também prestigiando. Obrigado, Silvia, pela participação. Um beijo grande. Bom, deixa eu selecionar aqui umas perguntas. Eu queria te indagar, começando já o nosso, então, bate-papo específico, como é que você enxerga esse momento e quais foram os principais impactos dessa pandemia sobre o mercado de seguro? Como o mercado de seguros está sentindo todo o momento e quais são as perspectivas para o futuro? Bom, primeiro lugar, lembrar sempre que seguro se faz com formação de fundo mutual. Fundo mutual se faz com formação a partir de cálculos atuariais de riscos que serão cobertos pelo contrato, portanto, de riscos conhecidos, de riscos que têm que estar mapeados, têm que estar identificados. Há um ano atrás, ninguém tinha a menor ideia de que isso pudesse acontecer. Aliás, passei meu final de semana assistindo Pandemia e Contágio, ou Contágio, e um outro filme qualquer desses de Netflix. E até é engraçado, porque aquilo que apareceu lá nos filmes, hoje a gente está vendo se materializando. A ficção se tornou realidade. Principalmente aquele Contágio, eu acho que é isso, me deixou bem impressionado mesmo a forma como as coisas se processaram. Só que há um ano atrás, se alguém chegasse numa sala de reunião e dissesse assim, olha, eu vi um filme chamado Contágio, e era bom que a gente fizesse um seguro para o caso de não acontecer a Olimpíada, por uma pandemia. Alguém ia dizer, quantas vezes isso já aconteceu? Não, nenhuma. Então, por que nós vamos fazer um seguro para isso? Esse é o ponto que as pessoas precisam entender. Não, mas as seguradoras têm que correr atrás. Não, elas têm que correr atrás de uma coisa que há um ano atrás, que há 8 meses atrás, a gente não tinha a menor noção que pudesse tomar a proporção que tomou.
A gente sabia que podia acontecer, a SARS tinha acontecido e tal, mas não a ponto de tomar a proporção que tomou. Então, em primeiro lugar, é preciso lembrar isso. O fundamento jurídico, o fundamento técnico, perdão, dos contratos de seguro é um cálculo que, sob um risco que não estava no horizonte, não estava no radar. Acontecido o risco, materializado esse risco, qual foi o primeiro grande impacto? Sem dúvida nenhuma, na área da saúde suplementar. E para todos os lados que a gente olha na saúde. Na saúde suplementar, a gente tem vivido, primeiro, uma preocupante noção de que não é preciso pagar mais nada, nem mais ninguém, as mensalidades, pode ser que eu não consiga pagar, nós precisamos lembrar que pagamento de mensalidade é o que sustenta fundo mutual. A segunda questão preocupante, os prazos estendidos que a ANS deliberou. E deliberou em muitíssimo boa hora, num trabalho primoroso que a ANS fez de correr atrás e dizer, olha, vamos mudar isso aqui para que as seguradoras tenham tempo, as operadoras de saúde tenham tempo para cumprir adequadamente, vamos ampliar os prazos. A ampliação de prazos e o temor de ser contaminado fez com que as pessoas sumissem dos hospitais e dos centros diagnósticos. Então, nós estamos ficando com uma demanda reprimida, que no futuro, ou represada, que no futuro breve, poderá ter consequências complicadas, porque todo mundo vai procurar o plano de saúde assim que as coisas melhorarem. Eu tenho exames que não fiz, você tem exames regulares do ano que ainda não fez, não foi ao cardiologista, e a gente vai procurar todo mundo ao mesmo tempo. Em contrapartida, enquanto a ANS disse, olha, é melhor, então, que as pessoas tenham um prazo estendido para que não haja um risco de contaminação, hoje os jornais noticiam que os hospitais privados estão à míngua de recursos porque perderam uma fonte de renda que era o trabalho das operadoras ou a prestação de serviço para as operadoras. Então, você vê que a gente está caminhando, como disse um amigo meu, Angélica, esse terreno é muito gelatinoso. Eu adorei essa expressão, gelatinoso. Nós estamos caminhando num terreno bastante gelatinoso, porque para todo lado existem consequências e nós precisamos tratar essas consequências com muito cuidado. Eu tenho a impressão que a saúde foi o primeiro grande impacto. Depois, o seguro de vida, o viagem, e ainda no ramo, na área dos seguros de massificados, dos seguros regidos pelo direito do consumidor, também alguma coisa no direito no seguro de automóvel, né, nos seguros residenciais, alguma coisa tem. Sem falar nos empresariais, né? Que aí então você tem a Lux Cessante e mais uma série de outras considerações a respeito dos empresariais. Eu vou dar uma desativada aqui, Angélica, nos comentários, atendendo a pedido do pessoal, porque eles querem te ver bem. E aí o comentário ele fica passando aqui e agora a gente tirou. Aliás, falando nisso, entrou aqui o Edmundo. Sabe quem é Edmundo? O nosso querido Edmundo, ídolo do Vasco, ídolo do Palmeiras. Grande Edmundo, animal. Deixa eu tirar uma foto aqui. Nossa, Angélica, então capricha no sorriso. Ah, mas para você sempre. Pronto. A pessoa falou que a gente não tinha foto registrada, agora tirei aqui uma foto bacana nossa. Angélica, eu acho que você tocou em vários e vários pontos que nós que somos profissionais do direito, professores sobretudo, temos que zelar muito por isso, que é o cuidado técnico. É a questão com as categorias, é o cuidado com as categorias jurídicas, é o cuidado com as figuras, com as instituições ou com os institutos jurídicos. A primeira coisa que você falou e que tem que ser realçada é a natureza contratual dos seguros. Tirando o seguro social, esquece esse, todos os seguros privados têm natureza contratual. Por definição legal, os contratos de seguro eles existem para dar cobertura a riscos previstos. Ou seja, eu estou transferindo ao segurador os efeitos econômicos de sinistros. Eu não quero correr
o risco de suportar determinado efeito econômico para o sinistro A, B, C, D e assim sucessivamente. Transfiro estes riscos para um terceiro, que é o segurador, que vai dizer, ótimo, só que para eu assumir estes riscos, vamos criar aqui um grupo de interesses comuns. E esse grupo de interesses comuns, que é aquilo que a gente chama, né, de mutualidade, cada um contribuirá porque há interesse em ver aquele risco protegido. Então, são feitos cálculos complexos, cálculos atuariais delicados, que levam em consideração inúmeras variáveis e até que depois se diz o seguinte, olha, cada um de vocês ou cada um de nós contribuirá com X. Ponto. E assim todos serão atendidos se e quando necessário for, vírgula, nos termos do contrato. Os problemas começam a surgir quando as pessoas, apesar de saberem ou terem a obrigação de saber isto, começam a querer aquilo que não é delas por direito. Esquecendo que essa base econômica dos contratos de seguro como um todo reside exatamente na mutualidade, naquele esforço comum de cada um, contribuindo com aquilo que foi calculado, com base nos riscos que foram assumidos e partilhados, para que não fique oneroso nem para um lado e nem para o outro. E a base moral dessa relação, só para concluir e te passar a palavra, é a boa-fé. É a boa-fé. É eu poder acreditar que você está agindo de maneira proba, de maneira leal, e esperar que o segurador, da mesma maneira, haja de modo probo, a me entregar aquilo que é meu por direito, conforme contratado, no tempo e na forma em que eu necessitar. E o problema, muito bem colocado por você, por isso a ansiedade de completar, o problema não está no tamanho do risco. Porque a indústria de seguro no mundo todo está organizada para cobrir riscos de enorme tamanho, de enormes proporções. Ela cobre explosão de plataforma de petróleo, ela cobre explosão de navio petroleiro, ela cobre queda. Pô, eu conheci um técnico no Peru há 2 anos atrás, num seminário que eu fui, que já tinha trabalhado na regulação de 5.000 casos de terremoto. Eu nunca trabalhei num único caso de terremoto em quase 40 anos de seguro. Ele já tinha trabalhado em 5.000 casos, era um engenheiro. Então, veja, seguro não tem medo de terremoto, seguro não tem medo de maremoto, seguro não tem medo de explosão de plataforma de petróleo. O problema não é o tamanho do risco. O problema é se nós tínhamos calculado aquele risco. Não dá para ficar depois, durante a vigência, dizendo mas eu não pensei na hipótese do meu carro ser furtado. Mas se ele for furtado, eu vou pedir para pagar de qualquer jeito. Não. Se você não pensou naquela hipótese e pensou agora você liga para a seguradora e fala, dá para pôr uma cobertura de furto porque eu não tinha pensado nisso? Dá para pôr. Eu mesma tinha um compromisso agora no final de junho em Portugal com a Escola de Negócios e Seguros. Comprei minha passagem. Como a situação no final de fevereiro já sinalizava que alguma coisa não estava bom, o que eu fiz? Além do seguro viagem, que é obrigatório para quem vai para os Profit Changer na Europa, o que eu meti lá? Uma cobertura específica para o caso de eu ter que cancelar a passagem aérea ou de ter que cancelar hotéis. Aliás, hotéis que não estavam nem reservados ainda, o hotel não estava nem reservado. Mas eu já pus lá a cobertura. Quanto que eu paguei por isso? 10 euros a mais, 20 euros a mais. Não foi tão significativo. Mas agora, se a companhia aérea, porventura, disser que não vai me socorrer, problema zero. Eu tenho seguro. Eu tenho seguro para dizer, olha, eu não vou mais, o evento não vai acontecer, o evento foi cancelado por conta da pandemia, eu tenho seguro para isso. Então, não é o problema do que se vai cobrir, o problema é o momento que você diz, quero cobrir isso. E para a pandemia, de fato,
há 6 meses atrás, 8 meses atrás, um ano atrás, nenhum de nós tinha essa visão. Eu acho que teve um único torneio que tinha esse seguro. Eu não sei se foi o Wimbledon ou se foi Roland Garros, que tinha cobertura para isso. Eu acho que foi o Wimbledon. E aí eu até dei risada. Eu falei, bom, se foi a Inglaterra, né? A Inglaterra tem uma tradição histórica, monumental com seguro. Eu até vejo aqueles lords ingleses tomando chá e dizendo, não, põe seguro também para o caso de um tubarão vir parar aqui. Não, mas não existe essa hipótese. Mas pode ser, como nós pensamos nisso. Porque é outra história, é uma tradição de seguro, é uma cultura de seguro que muitos povos possuem que nós ainda não possuímos. E só lembrar que quando você falou de boa-fé, Welton, e a boa-fé no contrato de seguro, ela é uma boa-fé. Eu falo disso, às vezes as pessoas não gostam muito dessa ideia, mas ela é uma boa-fé muito qualificada, porque o contrato de seguro é, por excelência, um contrato de colaboração. Não há entre as partes, o segurado e o segurador, um interesse contraposto. Que o contrato venha e arrume. Né? Eu digo aos meus alunos, eu quero vender, você quer comprar. Há um interesse contraposto. O contrato vem e arruma isso, o contrato de compra e venda. Como você vai comprar, como eu vou vender, como é que é o estado do bem, como é que você vai pagar e tal. No seguro não há isso. O segurador não quer que o risco aconteça, o segurado não quer que o risco aconteça. É aí que está a boa-fé. O segurador garante que, se acontecer, existirão recursos para pagar, e o segurado garante que vai cuidar da coisa segurada como se seguro não houvesse. É um contrato de colaboração. Num contrato de colaboração, você agora dizer, sabe o que é? Tem uma pandemia, acho melhor, eu não vou pagar as mensalidades, eu não vou pagar o meu compromisso aqui, vamos ver como é que fica. Não vai funcionar, porque a parte que você não vai pagar, fundamentalmente vai impactar, no fundo mutual. No lucro do segurador, o impacto será até pequeno. Na remuneração do capital empregado pelo segurador, o impacto poderá ser até pequeno. Haverá também. Mas é lá na mutualidade, ferida pelo não pagamento, que me preocupa uma certa tendência a apertar o botão sabe? Não, caso fortuito faça uma alta, vou pagar, não estou com condição, sem que haja uma prova disso. Fere mortalmente o sentido de colaboração dos contratos de seguro. E você tocou em outro ponto muito importante, né? Muito relevante. A questão, eu sempre defendi a questão da mutualidade, porque não dá, é a base econômica daquele contrato, é a base econômica daquela relação jurídica. A gente sabe que quando a gente fala em base econômica, quando a gente fala em economia, quando a gente fala em análise econômica, quando a gente fala em consequencialismo, muitos juristas, né, importantes juristas até, não gostam muito dessa visão, achando que a gente está levando a situação para o direito financeiro ou para a área financeira. Quando você introduz a economia no discurso, não necessariamente eu estou discutindo finança. Eu estou discutindo administrar a relação da maneira mais eficiente. Eu tenho que gerir aquelas demandas infinitas com recursos finitos e eu tenho que fazer isso da melhor forma, com o menor dispêndio para todos, potencializando a lucratividade, a efetividade daquela operação. Isso é economia. E as pessoas falam que eu não estudei análise econômica, eu odeio análise econômica, o direito não tem que se mover com análise econômica. É claro que tem. Porque esse contrato, por exemplo, que é o contrato de seguro, ele depende dessa economia, porque são recursos finitos para gerenciar demandas infinitas. E se eu não fizer isso de maneira racional, se eu não fizer isso dentro de uma lógica, a figura do contrato de seguro ela perde o sentido, porque vai ficar caríssimo para todo mundo. Se a gente estiver falando de risco integral, todo mundo tem que cobrir tudo, tudo bem, gente, só que isso tem um custo. E a ideia do contrato de seguro é eu poder ter algo, me precaver de algo, e se algo vier a acontecer, o meu dispêndio ter sido mínimo.
Para isso, várias pessoas se irmanam no mesmo propósito. Então, eu fico um pouco assim, sentido, às vezes, quando querem distanciar da análise jurídica de figuras jurídicas a questão econômica, a questão consequencialista. Você falou, hoje, hospitais privados estão ou reduzindo salários ou demitindo. Por quê? Porque não tem exames complementares, não tem exames privados, não tem cirurgias eletivas. Eles estão ali voltados, com os leitos ocupados, para atender uma outra demanda. Então, estão certos naquilo que estão fazendo? É claro, eles têm que priorizar esse tipo de atendimento emergencial. Mas, ao fazerem isso, eles tiveram perdas. E essas perdas vão impactar na atividade daquela instituição. E isso gera consequências para o corpo médico, para o corpo de funcionários, para os pacientes, gera demanda reprimidas, como você bem colocou, que em algum momento elas terão que ser liberadas, ou seja, isso virá numa segunda onda, que é das demandas reprimidas. Então, não se fazer análise econômica, não se fazer uma análise consequencialista das nossas escolhas ou dos nossos atos, coloca em risco a sobrevivência do próprio sistema. Não sei como é que você pensa sobre esse ponto. Então, tem duas questões que me parecem fundamentais nessa sua colocação, nessa sua inteligente colocação. Primeiro, eu aprendi com a minha grande amiga, a doutora Glória Faria, que você conhece, a Glorinha, que trabalhou tanto tempo na CNSEG, é uma pessoa fundamental na minha formação e fundamental na minha vida intelectual. A Glorinha me ensinou uma coisa muito legal. Ela diz assim, Angélica, o direito pode tudo. Ele só não pode mudar a realidade. E eu repito sempre essa frase e faço referência à doutora Glória Faria por conta disso. O direito pode tudo. Nas nossas elucubrações cheias de livro, nos nossos livros maravilhosos, na nossa doutrina maravilhosa, nós podemos tudo. Só que nós temos que depois dialogar tudo isso com a realidade. Então, o primeiro parti-pris é esse. A gente dialoga com a realidade, o direito se aplica à realidade. Estava preparando agora mesmo um texto sobre interpretação do direito, hermenêutica, as correntes da hermenêutica, tá. E no fim e ao cabo, eu digo assim, olha, tem tudo isso aqui para a gente conseguir fazer o direito ser aplicado à realidade e ser aplicado com bons resultados. Ele não pode ser aplicado com resultados ruins, porque hoje a gente já sabe das consequências nefastas de quando a gente aplica o direito, mas a gente não faz isso com um resultado bom. A sociedade explode, ela não se contém naquele regramento e a coisa acaba expandindo, saindo da borda e de uma forma trágica. Então, você faz lá, você não é uma área que eu conheça, então me perdoem até se eu cometer algum equívoco, você faz lá o boletim de ocorrência, não aplica a consequência rápida para a agressão e aquilo que era uma agressão, a mulher vira feminicídio. 2 dias depois, a mulher está morta, o cara matou a mulher, tal, porque a gente, com o direito, não conseguiu dar uma resposta rápida e pronto, bota mais um cadáver na nossa conta. Então, isso é complicado. O direito precisa entender que o papel dele, aplicado à realidade, é para dar efetividade na solução. Se não for para dar efetividade na solução, a gente vai acabar virando alguma coisa sem muita importância. E o segundo aspecto que me chama a atenção, Werson, e que é preciso a gente ter serenidade para conversar, é que não adianta colocar as coisas num patamar ideológico, num momento de crise como o que nós estamos vivendo, num momento de uma pandemia, que a gente não tinha nada parecido com isso, pelo menos há 100 anos, desde a gripe espanhola. A gente não tinha absolutamente nada parecido com isso. Não adianta a gente ideologizar as coisas. Então, dizer, empresários ruins só pensam em lucro e estão preocupados com o lucro dele nesse momento. Povo bom que precisa... Não, para. A conversa não é essa. Nós entramos todos juntos nesse túnel, a gente começa a enxergar alguma luz lá fora, que talvez a gente consiga sair disso em mais 15, 20 dias. Aqui no estado de São Paulo a situação não está boa. Em alguns lugares sim, está perfeito, está ótimo. Aqui em Campinas, por exemplo, a gente está com poucos óbitos e tem leitos de UTI, mas também essa situação pode virar em 24 horas.
Em 24 horas, a gente pode ter um número enorme de gente que vai precisar internar, vai precisar de respirador. Diz lá o meu amigo, esse terreno está gelatinoso, né? Porque a gente não sabe, sabe hoje. Agora, enquanto nós estamos conversando. Daqui 10 minutos não sabemos, daqui 12 horas nós não sabemos. Então, exigir aquilo que não foi previsto no contrato, exigir o pagamento, por exemplo, vou dar um exemplo, até queria te ouvir sobre isso. Vou dar um exemplo delicado. A ANS disse assim, olha, todo mundo tem direito de fazer o exame do Covid pela operadora. Pode fazer o exame. Mas ficam mantidos os prazos de carência e ficam mantidos a segmentação dos contratos. Então, todo mundo tem direito ao exame, todo mundo tem direito ao tratamento. Ela falou, eu não vou nem mudar o rol, porque isso já é óbvio. Todo mundo tem direito ao exame e ao tratamento. Mas ficam mantidas as segmentações. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tenho uma segmentação de plano de saúde ambulatorial, eu vou lá, faço o exame, a operadora está pagando. Constata a Covid-19, tudo bem. Qual é o tratamento? Bom, o tratamento é internação no seu caso. Eu não tenho esse direito porque eu não tenho esse contrato. E aí, meus amigos, de boa fé, muitas vezes, me cobram e dizem assim, mas a seguradora não pode pagar isso? Eu falei, então, como gostam de dizer os paulistas, então, pode, mas vai faltar para outro. E provavelmente pode faltar até para quem tinha segmentação hospitalar e não vai ser atendido, porque foi atendido um que não tinha e que acabou entrando com uma liminar ou algo que vale. Agora, as pessoas me perguntam, você tem coragem de dizer não? Aí, de novo, igual paulista. Então, quem está dizendo não, não é o sistema privado. Quem está dizendo não é um sistema que tinha que funcionar de comum acordo, público e privado, em caráter complementar, né, como as asas de um pássaro harmonicamente colocadas para fazê-lo voar, e que até então, por questões de ordem ideológica, a gente não conseguiu fazer funcionar. Olha o resultado disso. Porque antes era o governo X, não fez, porque agora é o governo Y, não fez, porque antes a ideologia era A, não fez, agora a ideologia é B, ainda não deu tempo de fazer ou não vai fazer, e olha a consequência para nós. Nós ficamos aí precisando de uma resposta e não temos a resposta para dar. Sinceramente, como jurista, me envergonha um pouco que a gente não tenha conseguido, nesses anos todos, 30 anos de Constituição, quase 30 anos de Código de Defesa do Consumidor, mais de 30 anos da Constituição, perdão, 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, a gente não tenha chegado 18 anos o Código Civil já, que era novo, lembra? Ele era novo, agora tem 18 anos o Código Civil, já pode tirar a carta o Código Civil. E a gente não conseguiu construir uma resposta tornar a sociedade mais eficiente, numa racionalidade econômica, que quando a gente fala dela, acontece isso que o amigo me lembrou. As pessoas ficam abespinhadas dizendo, lá vem ele falar de economia, lá vem ela falar de economia. Nós estamos falando da realidade, esse é o ponto. É a realidade. Não adianta querer mascarar nem pintar o pavão com outras cores. A gente vive as coisas como elas são. Hegel já dizia isso, né? As coisas são o que são, pouco importa o que a gente tente fazê-las parecer. Eu posso mudar o nome de qualquer coisa, mas não muda a essência das coisas. Então eu posso transmitir, ou colocar, ou pintar os quadros com as cores das minhas ideologias. Perfeito. Banana continuará sendo banana, tangerina, assim, pode ser mexerica, pode ser... Mas as coisas continuarão sendo o que elas são, pouco importa o que eu faça. A gente não tem como alterar a realidade. Então eu tenho que saber, o Wesley, que é um aluno nosso lá da pós-graduação da Estácio, que eu mencionei ontem, Wesley Barbosa, fizemos uma pós lá em Juiz de Fora, muito bacana, e esses meus alunos daquela época já eram todos muito atuantes, porque eram do Procon de Juiz de Fora. Hoje você tem expoentes como o Vitor Guglinski, que veio lá daquela turma que nós montamos, né? Grande Vitor. Alva,
Newton, Sebastião e o Wesley. Ele tem feito vários comentários importantes aqui, realçando exatamente alguns aspectos que eu acho que merecem, de fato, a nossa reflexão. Primeiro que a gente não pode desconsiderar a análise econômica. A gente tem que ponderar a racionalidade econômico-financeira daquele sistema, porque é naquele sistema que eu tenho que saber o que é lícito, o que não é lícito, o que está de acordo com as regras, o que não está de acordo com as regras, para que eu, como julgador isento e imparcial, aplique o direito segundo as lógicas do direito e as lógicas daquele sistema. Eu não posso interferir de modo a alterar o funcionamento do sistema, porque isso, além de não resolver o problema, ainda vai criar diversos outros. Mas ele chamou a atenção para um fato interessante. As relações entre segurador e segurado são relações assimétricas por força de lei. A lei diz que a relação entre o segurador e o segurado é uma relação de consumo, portanto, pressupõe a vulnerabilidade absoluta do consumidor nessa relação. O que se entende pela assimetria de informações. O segurador possui conhecimento técnico, detalhes, informações, dados, parâmetros que eu, consumidor, não disponho. E ele diz, e não temos nós também, segundo a cultura do seguro. Então, eu acho que para essa harmonia ela começar a, de fato, imperar, nós temos que lutar, por um lado, por uma regulação eficiente. Algumas áreas nós temos, em outras áreas nós não temos. Eu acho que na área do seguro nós temos uma regulação eficiente, seja para os seguros gerais, e aí a gente fala da superintendência, seja na área dos seguros da saúde, os planos de saúde, e aí nós temos a ANS. Mas, por outro lado, não existe, por parte de nós, e aí nós, usuários, nós, magistrados, nós, operadores do direito de uma maneira mais ampla, não existe do nosso lado um conhecimento da dinâmica do mercado de seguros, do funcionamento do mercado, daquilo que os peritos, os técnicos, levaram em consideração ao normatizar. A norma ela chega para mim pronta e eu tenho que aplicá-la, e muitas vezes acontece o seguinte: mas eu discordo da regra. Bom, desculpa. Você pode discordar da regra, você só não pode deixar de aplicá-la. Porque a regra não foi feita ali na coxa de alguém sem uma razão, sem um fundamento e sem uma lógica. A regra foi feita ponderando uma série de dados, de parâmetros e a lógica de funcionamento daquele sistema. Então, entender o processo normatizador. Segundo, a gente pode ter em contratos menos cláusulas e mais princípios. A gente pode ter menos detalhes e mais objetividade, mais transparência. Eu acho que num contrato de seguro, eu não preciso de 20 páginas. É lógico que quanto mais detalhado, mais garantias tem ambas as partes, seja ela o consumidor, seja ela o segurador, daquilo que é da responsabilidade da atribuição de cada um. Mas eu acho que isso poderia ser feito de maneira mais clara, de maneira mais direta, de maneira mais didática. Então, um compromisso com a qualidade da informação e não com o excesso de informação. A gente pode dizer melhor com menos e não necessariamente dizer muito e faltar ali uma consciência, uma perfeita compreensão daquilo que está sendo dito. E terceiro, falta, às vezes, mostrar para as partes e para os intérpretes as consequências das intervenções
em sistemas? Porque nós juristas deveríamos entender de sistemas, nós juristas deveríamos entender de aplicação de sistemas, e nós juristas deveríamos saber que jurista não foi feito para interferir em sistemas. Então, eu teria que ser cada um no seu quadrado. E o que a gente vê muitas vezes são juristas interventores. Juristas que resolvem interferir na lógica do mercado, sem entender de mercado e não querendo conhecer mercado. Esquece que fornecedor e consumidor são agentes econômicos. Esquece que a atividade seguradora é uma atividade econômica. Esquece que mercado de consumo é um mercado econômico. Ora, como é que eu pretendo intervir em relações jurídicas com conteúdo econômico, em relações com sujeitos que são agentes econômicos, que participam de uma atividade que tem natureza econômica, que estão inseridos em um mercado que é econômico, sem conhecer princípios fundamentais ou básicos de economia? Então, como é que a gente concilia economia e direito nessa hora, na sua opinião? Bom, vou começar pelos sistemas, né? E o grande teórico dos sistemas, um dos grandes teóricos dos sistemas, que é Niklas Luhmann. Eu não conheço tão bem quanto deveria a obra de Luhmann, mas eu gosto muito quando Luhmann fala em relação aos contratos, que eles se tornaram contratos muito extensos porque eles exprimem a desconfiança recíproca entre as partes. As partes querem dizer muito nos contratos porque elas estão desconfiadas. Os contratos de seguro têm natureza de contratos empresariais, eles nascem no âmbito empresarial. Eles se tornam contratos de consumo há muito poucos anos atrás. No Brasil, há pouquíssimos anos atrás, que as pessoas fazem contrato de seguro de automóvel, de residência. Antes eram contratos eminentemente empresariais. E entre empresas, esse esgrimir era muito natural. Olha, eu quero que ponha isso, eu quero que tire aquilo, eu quero que acrescente aquilo outro. E assim foi. Eles ficaram contratos que prevêem mesmo o detalhamento, não tenha dúvida disso. Mas exprimem isso, uma certa desconfiança recíproca da assimetria de informação e face à grande importância da boa-fé. O que acaba acontecendo, então, é que a gente tem, e quem fala bastante sobre isso é o professor Ronaldo Porto de Macedo Júnior, naquela obra que eu considero seminal, que é o Contratos Relacionais dele. Ele fala muito bem sobre isso, sobre essa desconfiança recíproca, e ele enfim, dá muita luz sobre esse assunto, e por que os contratos ficaram assim, de uma forma tão exacerbada, e prevendo tantas coisas. Eu tenho para mim que os contratos de seguro, principalmente os contratos de seguros massificados, podiam ter 2 páginas. 2 páginas. Se a gente pudesse trabalhar um pouco melhor com os conceitos de... E aí, eu vou arrumar confusão aqui na tua live, já peço desculpas antecipadamente. Se a gente pudesse trabalhar com os conceitos de vulnerabilidade mitigada ou de gradiente de vulnerabilidade. Porque a supor hoje, no século XXI, de que todas as pessoas tenham a mesma vulnerabilidade, é quase fantasia, é quase ficcional a gente imaginar que todos tenham a mesma vulnerabilidade. Nós temos gradientes de vulnerabilidade, nós temos vulnerabilidade para uns maior numa área. Eu conto sempre essa história. Fui assaltado em 2013, levaram meu carro. No dia seguinte, o corretor de seguros está lá no meu escritório e diz assim: Angélica, eu cometi um erro. Aí eu falei: meu Deus, ele não fez seguro. Aí ele falou assim: não, seguro eu fiz, fique tranquila. Eu não contratei cobertura para carro reserva. E normalmente eu contrato para os meus clientes 7 dias de carro reserva, em caso de furto ou perda total. Então, eu quero pagar esses 7 dias para você. Aí eu respirei aliviado e falei: não, eu tenho seguro, graças a Deus o carro vai ser indenizado. Tá, eu falei para ele: só que não vou admitir que você pague 7 dias. Aí ele falou: você precisa mais? Eu falei: não, você vai pagar 3 dias e meio. E eu vou pagar 3 dias e meio do carro reserva, da locação do carro reserva. Aí ele falou: por quê? Eu falei: porque eu não sou vulnerável para seguro. Angélica Carlini, vulnerável para seguro?
Seria eu jogar fora a minha história, meus quase 40 anos de mercado seguro. Como é que eu vou na frente de um magistrado como você, como a Renata, e vou dizer, não, então, eu não li, eu sou vulnerável para seguro. Você vai dizer, Angélica, bebeu hoje, minha filha? Não tomou seus remedinhos direitinho? O que está acontecendo com você? Ficou louca, minha filha? Então, é isso. E como eu, tem um monte de gente que tem vulnerabilidade mitigada ou tem um gradiente de vulnerabilidade menor e que, no entanto, não assume isso. Essa responsabilidade frente ao contrato. Eu sei que isso vai dar rolo, muita gente vai falar, imagina, que absurdo, o consumidor, e aí fica todo mundo muito tenso e querendo aplicar aquele princípio do tadinho. Tadinho, né? Não tem tadinho. As pessoas hoje estão muito mais informadas, estão muito mais preparadas. Quem contrata seguro de automóvel 4, 5, 6, 10 anos seguidos, não é vulnerável. Não tem a mesma vulnerabilidade que quem está contratando pela primeira vez. Ele já sabe como funciona, ele sabe como é que é o frontispício da pólice, ele sabe o que ele tem que ver. Então, se a gente começar a tratar cada qual como ele deve ser tratado na sociedade, a gente vai ter contratos seguros de 2 páginas. E vai reportar ainda, olha, qualquer dúvida, entra no aplicativo. Qualquer dúvida, liga para o teleatendimento. Agora, nós precisamos parar de tratar os consumidores como se eles fossem todos absolutamente vulneráveis ou completamente vulneráveis. Eles não são. Eu gosto muito de agência, sou fã de agência. Sou fã do modelo de agência, já tive a oportunidade de estudar bastante isso, dei aula sobre isso, e sou fã do modelo de agência. Mas o modelo de agência no Brasil é um modelo complicado. Porque, embora ele tenha coisas que eu adore, por exemplo, tem mandato. Não adianta você ficar bravo com a pessoa que está na agência e dizer, vou mandar você embora, hein, se você não favorecer meu partido. Não existe isso. A agência tem mandato. Ao contrário da superintendência, que já deveria ter sido transformada numa agência. Né? Bom, mas vamos lá. Qual é o problema da Agência Nacional de Saúde Suplementar? É que a gente tem uma legislação, agora eu vou acabar com a tua live, a gente tem uma legislação ruim. A Lei 9656 é ruim. E eu aprendi isso com o grande desembargador carioca, Antônio César de Siqueira, que sempre me disse, Angélica, lei boa resolve. Se ela não resolveu e gerou a quantidade de normas que a ANS edita, a ANS deve ter em 20 anos, a ANS tem 18 anos, né? Ela deve ter mais de 1.000 normas. Mais de 1.000 normas. A Unimed fazia isso, ela editava um vademecum de normas da ANS, que era desse tamanho, era maior que o Código Civil brasileiro. E parou de editar, inclusive, porque não dava para fazer aquele livro, aquele catatal desse tamanho. Quer dizer, por que precisa de todas essas normas? Porque a 9656 é ruim. E é uma pena. Porque ela estava na pauta da discussão desse ano, ela era a pauta de discussão da FENA Saúde, da discussão de Abrange, de muitas entidades do setor de saúde suplementar. A pauta era, vamos discutir a 9656? Vamos repensar a 9656? Mas a pandemia vai atrasar essa agenda de debate, com certeza. Ao mesmo tempo, fico otimista, Gerson, de que a pandemia nos coloque tão em contato com a realidade da saúde pública e privada no país, da saúde pública e da saúde suplementar, que a gente faça essa discussão, agora em 2021 ou em 2022, mas com os pés mais no chão e com os olhos mais focados na realidade. Não no nosso desejo, no nosso ideal, mas na realidade que nós temos. Desculpe se eu me alonguei. Não, mas é isso. Eu acho que se tem uma coisa positiva na pandemia, é que ela está expondo mesmo, né? Os lados bons e ruins de todas as coisas. A gente consegue enxergar hoje o melhor do ser humano e o pior do ser humano. A gente consegue enxergar o melhor de cada sistema e o pior de cada sistema. O melhor de cada sociedade ou cultura e o pior de cada sociedade ou cultura. Ou seja, o melhor e o pior de cada um de nós. E a gente terá a oportunidade, e eu sempre trago essa lição, que não é minha, é do Flávio Tartucci, a gente terá a oportunidade
de regenerar esse tecido social. Ele sempre lembra que a gente vai passar por um momento de regeneração. E eu concordo com ele, e no aspecto mais amplo, que vai do físico, do material ao imaterial. Eu tenho essa visão assim também holística. A gente tem essa oportunidade de reconstruir. A natureza ela está se reestruturando, os índices de gás carbônico na atmosfera caíram, o índice de ozônio, a proteção da camada de ozônio, o aquecimento global, a pureza dos ares, tudo, a natureza, você vai aqui nas águas das lagoas nossas aqui do Rio de Janeiro, cristalinas, com animais, com tartaruga ali perto do Santos Dumont. Gente, a natureza está mostrando para a gente o que podemos receber em retorno se a gente só tratar um pouquinho bem assim o planeta. Então, eu acho que a gente consegue enxergar hoje as dificuldades do sistema de saúde, seja ele público ou privado. Porque hoje, qualquer um de nós, se precisar de uma internação, pode ter o seguro que tiver, pode ter o plano que tiver. Se precisar de uma UTI, não vai encontrar. Não vai. Aqui no Rio de Janeiro não vai encontrar. E aqui em São Paulo já com bastante dificuldade. Eu não posso ter um infarto. Eu não posso ter um AVC. Eu não posso necessitar de uma internação para cuidar de um problema, de uma fratura. Porque não tem leito para eu internar, não importa o plano mega... Apendicite hoje pode te matar. Uma cólica de rim hoje pode te matar. Então as pessoas agora começam a entender um pouquinho que não é só pelos 20 centavos, não é só pela Covid, não é só se o vírus é mais ou menos contagiante ou mais ou menos letal. Não é isso, meu companheiro. Se eu tiver um probleminha, pequenininho que seja, que necessite me levar a uma internação, eu não vou encontrar espaço. Eu não tenho leito, eu não tenho máquina, eu não tenho médico, eu não tenho enfermeiro. Pouco importa se eu pago o plano mais caro ou se eu sou da assistência pública, da saúde pública. Não tem. O problema nos igualou a todos. Nem quem é do serviço público e nem quem é do sistema privado, em diversos lugares, não tem atendimento à saúde. Então é hora da gente parar, baixar a nossa bola, olhar a realidade, encarar o problema com serenidade, com seriedade, sem ideologia, com foco na solução, para a gente começar a construir um mundo melhor, um sistema de saúde público e privado melhor, sem tantas discussões. Mas as transformações elas também têm que começar em cada um de nós. Não adianta a gente querer construir de fora para dentro. Não, e aí que eu me permito até dizer que vou acrescentar, mas com todo respeito, de que, sim, há uma regeneração. O meu grande e querido amigo Flávio Tatus, presidente do BD Conte, meu presidente, né, sou a vice dele, tem razão quando ele fala em regeneração, mas eu queria pôr um pitaco nessa regeneração. A gente vai começar uma regeneração social se nós identificarmos a necessidade de assumir responsabilidades e de viver daqui para frente uma sociedade que considere os deveres tão importantes quanto os direitos. Nós saímos de uma ditadura militar em 1985, votamos por uma Constituinte em 86, livre, democrática, que construiu uma belíssima Carta de Direitos em 1988. A Constituição brasileira que está aí não podia ser melhor, é uma Constituição cidadã e eu a defendo ardorosamente, até porque me lembro da cena de Ulisses Guimarães, conto sempre aos meus alunos, Ulisses Guimarães levantando a Constituição e dizendo: eu lhes outorgo a Constituição cidadã. Vivemos uma fase belíssima de reconstrução do Estado democrático de direito, mas descobrimos que não é possível construir uma sociedade só com direitos. Nós temos que ter uma sociedade em que os deveres, em que a responsabilidade seja tão importante quanto os direitos. Nesse aspecto, eu valorizo muito o direito do consumidor, mas valorizaria ainda mais
se ele tivesse despertado um senso comum às pessoas. Tanto que, agora cai a live de vez, o meu desejo como jurista era que a defesa do consumidor estivesse no artigo 6º da Constituição, nos direitos sociais, e não lá nos direitos fundamentais. Porque nos direitos fundamentais dá a impressão que eles são individuais, e não dá a impressão que eles são sempre coletivos, e eles são coletivos. Nós temos que pensar na proteção do consumidor prioritariamente de uma forma coletiva, e de uma forma que fique claro que não há direito que não comporte um dever em contrapartida, ou até um dever primeiro para depois a contrapartida do direito. Então, eu fico otimista de pensar que agora a gente, ao se cumprimentar e dar a mão, vai lembrar se eu posso te contaminar ou ser contaminada por você. Talvez valha mais a pena a gente dar o cotovelo mesmo e evitar exatamente. O uso da máscara é porque eu não quero te contaminar, mas também não quero ser contaminada por você. Isso vai ficar nos lembrando o tempo todo que a sociedade é direito, dever, direito, dever, direito, dever, e que não há uma sociedade equilibrada se tiver só deveres, e não há uma sociedade equilibrada se tiver só direitos. Então, isso é o melhor e o pior de nós, mas é a forma de construir uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade mais justa. Lembrando que a gente tem deveres. O que no Brasil, até bem pouco tempo atrás, quando a gente lembrava alguém, olha, você tem deveres, parecia que a gente estava ofendendo a pessoa, xingando a mãe da pessoa, quando você falava que ela tinha deveres, né? E não é verdade. Viver em sociedade é viver principalmente deveres. Agora que a gente fica mais em casa, que o vizinho está cantando, ou o outro está arrumando o telhado, o que você vai fazer? Vai para o judiciário? O judiciário não vai dar conta disso agora. Então você sai na janela, ou liga lá na portaria e fala, dava para você pedir para o seu Erson, que está consertando o telhado, para ele, por favor, não bater agora que eu preciso dar uma aula, né? E aí depois o vizinho fala, não, só pede para ela avisar que horas a aula acaba. Não, olha, vai acabar às 5 horas, daí você pode bater à vontade e tal. Ou seja, nós estamos começando a conciliar, nós estamos começando a lembrar que a gente vive de diálogo e não vive de exigências e nem de sentenças judiciais, com todo o respeito que a magistratura, você sabe, merece de mim, carinhosamente merece. Mas nós não precisamos de tanta sentença, nós precisamos de diálogo, nós precisamos de negociação, nós precisamos entender quais são os deveres e os direitos. O momento é esse, de regeneração, mas que parte muito por um amadurecimento de cada um. A gente precisa amadurecer, senão a gente não consegue regenerar e construir algo novo. A gente vai construir sobre aquilo que já estava corrompido antes, corrompido no sentido de não estar adequadamente colocado e posto, né? Bom, minha querida, faltam 2 minutinhos, o que é bom passa rápido, já passou, surgiu para mim aqui na tela esse aviso, então eu só queria te agradecer aqui, eu vou reabilitar as mensagens, agradecer a você, a todos aqueles que nos prestigiaram com as suas audiências, que estiveram conosco. A gente espera ter levado aqui informação útil, qualificada, conteúdo para reflexão. Não precisa concordar nem discordar do que a gente está ponderando aqui, que isso sirva para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente amadurecer. São discursos de pessoas que estão bem intencionadas, que querem construir coisas positivas e que estão exprimindo as suas posições, os seus pensamentos de maneira livre, democrática. Todo mundo tem o direito de concordar ou de discordar, e é para isso que nós estamos aqui. Para, na discordância, na divergência, encontrarmos um ponto médio e que possamos evoluir todos nós de mãos dadas. Eu agradeço a você, Angélica, a companhia, a luz que você sempre traz para todos os debates dos quais nós participamos, e transmito a palavra a você para o seu encerramento. Edson, a tua amizade, o teu carinho e as coisas que eu aprendo com você marcam profundamente a história da minha vida. Eu sou muito agradecido a Deus por ter te conhecido há tanto tempo e por a gente poder ter esse relacionamento tão bacana, tão gostoso que a gente tem. Queria agradecer a todos aqueles que estiveram aqui com a gente, muitos dos quais me emocionam pelas coisas que escrevem aqui e que eu certamente não mereço, os elogios não são merecidos, mas eu fico profundamente grata. Aumenta muito a minha responsabilidade de continuar trazendo para as pessoas uma visão que seja técnica, que seja racional,
mas ao mesmo tempo seja molhada de esperança. Um beijo para você.